Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, duas educadoras. A secretária de Educação do município de Santos, professora Cristina Barleta. Boa tarde, secretária, prazer recebê-la. Boa tarde, o prazer é todo meu. Boa tarde, Chico, Adriana e a todos que nos acompanham. Também participa do programa de hoje a mestre em Educação, professora Adriana Demarchi, que é do Centro de Educação Paula Souza. Boa tarde, Adriana, prazer em recebê-la. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite. Pois não. Nós aqui agradecemos a presença de ambas e o tema, evidentemente, do programa de hoje é educação. E nós vamos tratar agora, no primeiro VT de um programa, que trata da questão que já está suscitando muita polêmica do celular nas salas de aula, proibição por parte do governo do Estado de São Paulo do uso de celular nas nossas escolas. Vamos ver o VT, Davidson, por favor. A gente proibiu aqui na Assembleia, como o estado pioneiro de São Paulo, de proibir o celular nas escolas. Essa é uma luta para conseguir garantir o desenvolvimento saudável das nossas crianças e adolescentes. Elas estão aprendendo menos nas escolas, o celular tem distraído elas e tem prejudicado, inclusive, a saúde mental das nossas crianças e adolescentes. Garantir que as escolas têm esse período tão precioso para o desenvolvimento cognitivo, de conteúdo, mas também de competências socioemocionais, relacionais, habilidades para o resto da vida, é um avanço importante que essa casa deu ontem e eu estou muito feliz com a aprovação do projeto. Muito bem, aí está o depoimento da autora do projeto, a deputada Marina Elu, projeto que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e que proíbe o uso de celulares em todas as escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo. Secretária Cristina Barleta, como é que a senhora recebe essa nova legislação a respeito dessa proibição do celular? É uma medida positiva? Positiva, uma medida positiva, sim. Nós já temos uma lei, a 2957 de 2013, onde já se proibia o uso do celular e de outros equipamentos eletrônicos em sala de aula. A gente tem que entender que o professor, ele é autoridade em sala de aula. Sim. Então, o celular, ele tem que ser visto como um meio de trabalho pedagógico, uma ferramenta pedagógica que vai auxiliar no conteúdo. Então, é uma decisão do professor usar ou não o celular. Hoje, nas nossas escolas, nós temos o Wi-Fi em todas as nossas unidades, nós temos os tablets, nós temos as telas interativas e tudo isso sendo usado com fins pedagógicos, para que o aluno possa ter uma motivação, porque a gente também não pode negar que o nosso mundo hoje é virtual. Claro. E nós passamos por 2 anos pandêmicos, onde os nossos alunos ficaram expostos às telas. Então, tem que entender também que esse proibir por proibir também não está certo. A gente tem que conscientizar o uso responsável da tecnologia a favor da sala de aula, do conteúdo, do que o professor está mediando, o que o professor está propondo em sala de aula. Então, eu entendo que é positiva sim, e eu concordo que o apoio dos pais é importante nessa decisão também, né? Principalmente nas escolas em período integral, que nós passamos 10 horas com os nossos alunos no ambiente escolar. Então, você proibir esse aluno de mexer no celular durante 10 horas, principalmente para os alunos dos anos finais do Fundamental 2, que são alunos maiores também, sim. Porque existe também todo agora, né, já tem até nome, né, nomofobia, que é o medo de perder o contato com o celular, né? Então, a gente tem que entender isso também, que não é proibir por proibir, mas conscientizar, ter um uso responsável, eu acho que é esse o caminho. Muito bem. Gostaria de ouvir a opinião da Adriana Demarchi, que é professora há 15 anos no Centro Paula Souza, Educação Profissionalizante. Você enfrenta esse tipo de problema também em sala de aula, Adriana? Bastante. Como professora de ensino médio e técnico, a gente tem muitos alunos que estão com o celular em sala de aula. E isso a gente percebe que distrai a atenção deles. E existem estudos que, a partir do momento que você olhou o celular até você voltar o foco naquele conteúdo ou naquela explicação,
gira em torno de 20 minutos. Meu Deus. Neurolinguística, neuropsicologia fazem esses estudos, né? Então, essa falta de foco na explicação, no desenvolvimento da atividade, de uma tarefa, no próprio estudo, é ruim para os alunos, porque ele perde o fio da meada, né? O contexto daquela explicação. Então, é importante que os alunos tenham essa consciência, né? Os alunos de ensino médio, eles partem de 14 e 15 anos. Hoje eles estão com o celular o tempo inteiro, o fone de ouvido, ouvindo música, e quando você fala desliga o celular, eles parece que entram em pânico. Isso gera ansiedade, crises de pânico. Eu não sabia o nome da fobia, acabei de aprender, né? Então, é importante que tenha o apoio dos pais, mas também que tenha um controle na escola. Então, assim, não é simplesmente o proibir o celular, é conscientizar. É o amadurecimento do uso do celular para aquilo que é necessário. Para uma pesquisa, tem conteúdos fantásticos na internet, mas eles precisam entender como pesquisar, o que é interessante, o que não é. Tem muita coisa também mentirosa na internet, então é importante que eles entendam isso. E eu acho que cabe também, além dos pais, os professores e o olhar daqueles que cuidam, né? Muitas vezes as crianças, os adolescentes ficam mais tempo com os avós, com os tios, muitas horas na escola. Então, esse olhar para o que eles estão vendo, para o que eles estão percebendo é melhor. Muito bem, você lida com alunos do ensino médio, Isso. A secretária já com alunos, basicamente alunos do ensino fundamental. Me parece que o problema maior é com relação aos alunos do ensino médio, não? Porque no ensino fundamental também. Também. Hoje a gente percebe socialmente, quando você vai num restaurante, crianças pequenas interagindo com as telas. E a gente. Na escola. Na escola no também. Caso do Santos é proibido. Então. Mas as crianças menores também portam celulares. E, principalmente no Fundamental 1, né? Eu vejo que tem a questão da segurança, antes de estar, né, na secretaria, eu estava na escola como diretora. E também já essa preocupação do celular já é antiga. E os pais falavam, não, mas ele precisa trazer o celular, porque o monitor, a hora que ele sai da escola, ele está no ponto do ônibus. Então, existe essa questão também hoje da segurança por parte desses pais. Mas o que eu sempre passava para eles é a nossa preocupação em relação ao socioemocional também, né? Esses alunos, a gente percebe às vezes no recreio, eles num canto sozinhos, mexendo no celular, a falta de comunicação, né? De estar interagindo com os seus pares. Então, o celular também traz isso, né? Isolamento, né? Isso, esse isolamento, como acontece em casa também, né? Sim, os pais também precisam ficar muito atentos, porque em casa o filho não está dando problema, mas o que ele está vendo? Né? Como a Adriana falou, tem muito fake news, tem muita coisa ruim na internet que precisa ser monitorada, precisa ser explicada, e na escola a gente tem projetos para isso, a educomunicação, né? Falando sobre as fake news, da importância de saber a fonte dessas informações, a questão do bullying, né? O cyberbullying também, a gente tem problemas nas nossas escolas, então a gente precisa educar, conscientizar sempre. E os pais são os nossos parceiros nessas questões. Muito bem. Adriana, vocês lá na Paula Souza já estão pensando de que maneira vocês vão lidar com essa nova realidade, ou seja, o aluno vai deixar o celular na porta, vai ser orientado para não trazer o celular. Como é que vocês vão fazer? A gente não entrou nesse debate ainda, mas os professores que estão em sala de aula, a gente faz esse controle, né? Mesmo antes da legislação, mesmo antes da gente começar a debater esse assunto. Então, a gente orienta que eles guardem os celulares. Ah, mas eu quero ouvir música. Não é o momento de ouvir música, agora é o momento de aprender. Lógico, tem os momentos que eles querem, por exemplo, eu dou aula de projeto, né? E muitas vezes eles falam, professora, é muito barulho na sala, posso ouvir música? Quando eu não estou explicando, eu não ligo deles ouvirem música. Mas no momento da explicação, é importante que eles tenham total atenção. Porque perde-se
o contexto. E aí você fica explicando muitas vezes a mesma coisa para um ou outro aluno que perdeu a explicação porque estava no celular, porque recebeu uma mensagem, porque entrou na rede social, enfim, são inúmeras coisas. Então, hoje ainda depende um pouco do professor. Então, eu não sei como vai ser daqui para frente nas direções, né? Cada escola tem o seu É como será a regulamentação, inclusive, né? Porque... E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente ainda não sabe. Existem algumas escolas que propõem o uso das caixinhas, que os alunos entram em sala e deixam o celular nas caixinhas, e outras escolas que eu ainda não sei como é que vai... Se proibir a entrada na unidade, secretária, isso vai implicar numa espécie de uma revista, o que é uma coisa que não pode, extremamente né? Que também não é permitido. Ilegal, quer dizer, olhar mochila, quer dizer, é meio complicado isso, né? Então, como eu falei, o professor, ele é autoridade em sala de aula. Então, essa determinação é do professor, manter os celulares nas mochilas ou mesmo na caixinha. Tem uma caixinha na sala de aula, vai lá, deposita o celular. E aquele bom senso, né? Da conversa, da explicação. A gente sabe que o celular, estudos nos mostram, né, que o celular tira a atenção, desconcentra, ele não é bem-vindo em sala de aula, a não ser que ele seja usado com fins pedagógicos e didáticos. Mas o professor pode avisar antecipadamente. E com certeza, o professor estabelece as regras para esse uso, né? Claro. Então, a gente sabe que precisa haver uma comunicação bacana com os nossos alunos, né? Porque o que a gente mais quer é que esse aluno tenha prazer em ir para a escola. Lógico. A gente luta muito para isso, né? Que a escola seja motivadora, prazerosa. Então a gente tem que saber lidar com essas questões. Aí entra a formação para o professor, né? Saber lidar com essas questões, com cada faixa etária existe aí uma especificidade, né? Com o emocional de cada turma, e a gente precisa saber entender isso também, né? Não tenha dúvida. Aliás, ontem na televisão havia uma matéria muito interessante mostrando que os alunos poderiam fazer no intervalo sem o celular. Então, jogos como, de repente, dominó, xadrez, voltando a serem utilizados. A gente tem nas escolas, o ping-pong, nesses horários, bola, enfim. Cantinho da leitura, enfim, a gente tem que oferecer outras coisas, né? Mas a família tem que nos ajudar também. Tem que ajudar e insistir com o aluno, com o adolescente, enfim. Oferecer outras atividades, né? Alternativas. Inclusive em casa. Inclusive em casa. Sim. Também, principalmente. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo, peço a licença de ambos e voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 18 de novembro, e hoje tratando de educação e recebendo para tanto duas educadoras, a secretária de Educação do município de Santos, professora Cristina Barleta, e a mestre em Educação Profissionalizante, professora do Centro de Educação Paula Souza, Adriana Demarque. E agora nós vamos ver um segundo VT do programa de hoje, que trata sobre detecção, um projeto que fala de detecção de metais nas escolas municipais de Santos. Vamos ver o VT, por favor. A Câmara de Santos aprovou o projeto de lei 69/2023, de autoria do vereador Adriano Piemonte do União, que tem como objetivo instalar portas giratórias com detectores de metais nos 86 colégios municipais da cidade. O projeto teve 10 votos favoráveis, 5 contrários, além de 2 abstenções. Os opositores Benedito Furtado, do PSB, Débora Camilo, do PSOL, Thelma de Souza e Chico Nogueira, ambos do PT, e a vice-prefeita eleita Audrey Clays, do Novo, são contrários, pois a medida afastaria a comunidade das escolas. Agora o PL vai para o Executivo para aprovação ou veto. É uma questão polêmica e que depende ainda de análise e de eventual sanção por parte do Poder Executivo, por parte do prefeito Rogério Santos. É claro que a Procuradoria-Geral do município vai se debruçar
sobre esse projeto de lei aprovado pela Câmara para verificar sua constitucionalidade e ao Executivo caberá certamente um estudo detalhado sobre a viabilidade e a eficácia de uma medida como essa, porque imaginem os senhores uma escola que tem quase 1.000 alunos, né, esses alunos passando por essa catraca, o tempo que isso levaria, entre outras dificuldades. Mas isso tudo será examinado em tempo oportuno. Apenas o registro de que a iniciativa do vereador Adriano Piemonte, obviamente tentando com isso combater a violência nas escolas. Como educadoras, e assim, sem conhecer o projeto em sua profundidade, como é que vocês avaliam e veem um projeto como esse? Começando pela Adriana, por favor, Adriana. Eu vejo como um projeto extremamente polêmico. Sim. Primeiro porque cada escola tem uma quantidade de alunos médias aí de 500 alunos por período, vamos colocar, Sim. tem alguns colégios maiores. Como essa infraestrutura vai acontecer? Né? Como é que essas catracas vão funcionar, ou essas portas giratórias? O que vai acontecer quando um metal for identificado nessa porta giratória? Né? Muitos alunos são menores de idade. Vai olhar a mochila? Vai olhar a mochila, vai fazer uma revista no aluno. Isso é possível, é legal, né? Vai chamar os pais, o conselho tutelar. O que vai ser feito? Então, uma legislação desse porte deve ser vista das diversas áreas, né? São muitos pontos de vista sobre uma questão polêmica. A violência ela pode ser combatida de outras formas, não necessariamente com uma porta giratória, um detector de metais, enfim, uma revista na escola, PM na porta, enfim. Existem outros artifícios. Claro, sem dúvida nenhuma. Secretária, o projeto evidentemente vai acabar chegando na Secretaria de Educação, passando antes, é claro, pela Procuradoria-Geral e pelo aspecto da constitucionalidade e da legalidade. Concordo com a Adriana, eu acho polêmico e precisa de muitos estudos, né? Sem dúvida. Porque cada escola tem uma estrutura. Será que as nossas escolas têm essa condição de receber essas catracas em função, como foi dito, pelo número de alunos, o monitoramento, como vai ser isso, recurso para isso também? Então, eu acho que são questões que precisam ser levantadas, estudadas e analisar a viabilidade disso tudo, né? Eu acho que ainda tem muito chão. O projeto foi aprovado, aliás, já é polêmico porque 5 vereadores, entre os 21, votaram contra. Mostra que exatamente a questão é bastante polêmica. A iniciativa me parece que é no sentido de combater a violência nas escolas e tal. E aí, isso remete a um outro tema também que preocupa muito, que é a questão do bullying nas escolas. Tivemos recentemente um episódio lamentável no município de Praia Grande, depois, em decorrência dessa situação, o aluno veio a falecer, lamentavelmente. Enfim, e é uma medida, o combate ao bullying também se impõe. De que maneira, secretária e Adriana, pode-se enfrentar essa realidade do bullying? Acho que a ausência do celular já é uma ajuda nesse sentido, não? Eu concordo, até porque eu citei, enquanto diretora de escola, lidei com o cyberbullying e foi uma situação bem difícil também. Nós temos a Justiça Restaurativa, que trabalha com o objetivo de dar voz e vez a todos os nossos alunos, entendendo que a comunicação não violenta é o que precisa ser trabalhado e predominar num ambiente escolar. Mas é bem difícil, viu? É bem difícil, eu confesso que a Adriana, que trabalha numa faixa de alunos mais velhos, eu acho que complica até mais, mas o bullying ele está presente até na educação infantil. Então, conflitos existem, o que difere é a maneira de trabalhar com essas questões, né? Então, a gente tem os círculos restaurativos, onde a gente trabalha essas questões dos alunos, entre os seus pares, com os funcionários da escola, gestores. Se é o caso, a gente abre esse círculo também para os familiares, trabalhar com consequências e não com punição. E com projetos também da Educomunicação, como eu já citei, a gente precisa entender a origem desse bullying
entender o porquê que esse aluno também agride, não só o agredido, mas por que esse aluno está agredindo? Claro. O que está acontecendo com esse aluno? Claro. E a gente precisa, sim, abrir espaço dentro das nossas unidades escolares para esse entendimento, para que a gente possa ter um controle maior em relação ao bullying. Porque o número de casos, Adriana, vem aumentando de violência consideravelmente nas escolas, né? O levantamento do Data Senado aponta, por exemplo, Adriana, que cerca de 6,7 milhões de estudantes no Brasil sofreram algum tipo de violência em 2023. É um dado realmente muito sério, muito grave. Significativo, né? Claro. Eu acho que assim, o combate do bullying começa com, além da escuta, né, dos alunos no geral, começa também com a conscientização do que é o bullying. Um comentário feito para algum colega, ele não é recebido daquela forma. Então, também tem essa questão a forma como falar, a agressividade na fala, a forma como você trata os outros, a inclusão entra também nesse caso, né? No caso de Praia Grande, um menino autista. Sim. Então, é importante que os colegas saibam respeitar as diferenças de todos, autistas ou não, todos são diferentes. Então, não é porque um aluno ele se desenvolve mais ou ele tem um melhor desempenho que ele pode ser chamado de Einstein ou de qualquer coisa assim. Da mesma forma que aquele que tem dificuldades também não pode ser taxado com qualquer outro nome. Então, é importante fazer essa conscientização. A gente já teve vários casos de bullying, inclusive nas ETECs, e a gente trabalha com essa questão da conscientização com os alunos, de colocá-los do outro lado, né? De inverter as posições para ver como que é aquele sentimento. Nessa idade, eles estão num momento que eles se distanciam muito dos pais, né? De não querer conversar, não se abrir e tudo mais, e de se pautar muito nas escolas. Então, as ETECs não têm um apoio psicológico, mas a gente tem um apoio pedagógico e que as professoras, coordenadoras, orientação educacional faz esse apoio com os alunos, junto aos pais. Então, quando é necessário, os pais são chamados, é conversado com os demais alunos da sala, os colegas, até quem está fazendo bullying, para entender o que acontece por trás daquele ambiente escolar. Como a Cristina falou, muitas vezes o bullying ele não nasce na escola. Aquele adolescente ou aquela criança, ela está sofrendo algum outro tipo de violência, às vezes até pelo celular, né, vendo vídeos violentos na internet, e ele está reproduzindo aquilo. Ou mesmo ambiente familiar, né? Às vezes até no ambiente familiar, né, que os pais se xingam, ou não tem uma boa convivência familiar. A gente tem muitos casos de pais separados que não se falam e que usam a criança ou o adolescente para atingir o outro. Claro. Então, isso pode gerar um bullying na escola. Então, é importante ver o que está ali por trás daquela criança, daquele adolescente, o sentimento que ele tem. Claro, e além disso, os pais têm que ficar muito atentos ao comportamento dos filhos pré-adolescentes, enfim, nesse sentido, porque podem estar sofrendo bullying e aí não comentam com os pais e se isolam dentro de casa. Enfim, alguma coisa estaria acontecendo e é preciso que os pais fiquem muito atentos e conversem mais, participem mais da vida escolar. Eu acho que as escolas todas têm associações de pais e mestres, enfim. Mas é difícil, viu? É difícil. Eu acho que para a Adriana é até mais difícil ainda, porque os nossos alunos, até 12 anos, os pais, o responsável legal, vai à escola, né? Vai levar, vai buscar. A partir disso, o aluno tem autonomia de ir e vir. Então, a gente faz uma reunião na entrega de material escolar, na entrega do uniforme, a gente precisa da presença do pai. Às vezes ele fala, não, manda pelo aluno. Não é, você tem que assinar um protocolo de recebimento e tal. Então, isso dificulta, porque a gente marca, nós temos 4 reuniões anuais, 2 por semestre. E como é difícil a presença dos pais, e quando eles vêm, eles estão sempre com pressa. Então, a gente sempre fala,
fala, é necessário o acompanhamento da vida escolar do seu filho, entender como ele é na escola, como ele se comporta, o que a gente observa, o que é importante a gente trabalhar junto com a família, mas não é fácil, é um desafio muito grande. E eu destaco uma outra coisa, tem muitos pais que não têm esse apreço aí pela vida escolar, mas as crianças, os adolescentes, acabam se abrindo com tios, com avós, e são eles que muitas vezes acabam observando, inclusive, o bullying que é feito na escola. Então é importante que tenha essa comunicação dentro da família. Não só os pais, mas também a família ampliada, que a gente chama. A família não pode transferir as suas atribuições e responsabilidades para a escola. Essa é uma grande realidade. Senhoras, eu peço a licença de ambas, vamos para mais um rápido intervalo. Nós voltaremos em seguida com a opinião litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral desta segunda-feira, 18 de novembro, e hoje recebendo aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, com muito prazer, duas educadoras. A secretária de Educação do município de Santos, professora Cristina Barleta, e também a mestre em Educação Profissionalizante, professora Adriana Demarque, que há 15 anos leciona no Centro de Educação Paula Souza. Eu queria aproveitar esse gancho, Adriana, para falar um pouquinho a respeito da educação profissionalizante no Brasil. Eu, pelo menos, a imagem que eu tenho é de que o ensino profissionalizante não é tão estimulado, valorizado e reconhecido quando deveria ser, exatamente por favorecer muito o início profissional do jovem adolescente no ensino médio, para fazer um curso de educação profissionalizante. Temos, evidentemente, o Centro Paula Souza, que realiza um trabalho magnífico, as ETECs, enfim, mas não falta alguma coisa na questão profissionalizante, Adriana? Falta. Eu acho que falta o incentivo por parte da população como um todo, não apenas dos pais, mas dos profissionais técnicos. Né? Hoje eu vou falar um pouco da minha área, sou professora do técnico de edificações e do ensino médio integrado ao técnico de edificações. Muitas obras, né? A gente tem a construção civil muito crescente e o técnico em edificações é um profissional qualificado com um valor de salário mais baixo do que um engenheiro civil, do que um arquiteto, do que um engenheiro de produção formado, né, graduado, e ele tem as competências técnicas para trabalhar nessa área. Sim. Então, é importante, isso eu estou falando do técnico em edificações, mas a gente vê, por exemplo, os técnicos de enfermagem, eles fizeram uma grande diferença na pandemia, porque eles estavam na linha de frente. Claro. Técnicos e auxiliares de enfermagem foram os profissionais que mais trabalharam, né, no ápice da pandemia e continua com uma excelente procura para os cursos de enfermagem. Então, assim, os técnicos, no geral, eles têm uma entrada no mercado de trabalho com um salário, com uma formação técnica, com as competências e habilidades daquela área, e ele pode se desenvolver dessa forma, começar a pagar uma faculdade. Muitas vezes, ele pode ir até para outra área. Ele começa a fazer o curso, por exemplo, edificações ou informática. Aí ele chega no final do curso e fala, não era isso que eu queria fazer. Eu quero fazer medicina, eu quero fazer psicologia. Tudo bem, mas ele tem uma formação inicial. Claro, claro. Então, a formação técnica, ela também ajuda na questão da responsabilidade, do comprometimento. De uma forma ou de outra, mesmo no ensino médio, os professores das áreas técnicas, eles têm a postura profissional. E é isso que a gente passa para os alunos do ensino técnico e do técnico integrado ao ensino médio. Uma das grandes razões do sucesso americano dos Estados Unidos enquanto nação é exatamente o incentivo e o estímulo à educação profissional, a formação técnica do jovem americano. Não tem aquela cultura academicista que caracteriza o Brasil, de que a academia vai resolver todos os problemas, tem que ser doutor. Não vai fazer direito, vai fazer engenharia, vai fazer medicina e o resto é o resto. Não é assim. Então a educação profissionalizante é absolutamente fundamental. E, infelizmente, no Brasil, nós estamos muito longe ainda do ideal. O exemplo dos Estados Unidos deveria
ser seguido, porque lá realmente o ensino e a profissão, a formação técnica é muito valorizada e reconhecida. Estamos longe disso ainda, secretária? A gente está caminhando para isso, né? Eu acho que precisa de uma conscientização para entender tudo isso que a Adriana explicou, a importância. E a gente tem muita falta de técnicos, de bons técnicos, né? Em várias áreas, né? Claro. Esses dias, assim, eu estava discutindo a questão do marceneiro. A gente não tem mais marceneiro. Não tem, não tem. Então, é verdade, a gente está com algumas profissões em extinção, né? E o técnico, ele tem que ser reconhecido, sim, técnico de laboratório. Claro. Né? Quando a gente vai fazer o exame, a gente percebe que existe também essa falta no mercado e precisa ter, sim, um incentivo e o mercado aberto para isso, né? E eu acho que tem uma escassez muito grande e a ETEC e a FATEC, elas trabalham para que a gente possa incentivar os nossos alunos. A gente na prefeitura, né, nas nossas escolas municipais, a gente tem um vínculo, né, e a gente tem escolas, né, o 28 de fevereiro hoje, sim, ele recebe os alunos, né, para os cursos da ETEC, o José Carlos no Jardim São Manuel também, Leonardo Nunes. A gente precisa ter espaços compartilhados para que essas comunidades possam ter acesso a esses cursos e que eles possam ter esse mercado aberto, né? E, como disse a Adriana, que isso possa ser um incentivo para que eles possam ir para uma outra profissão afim ou não, né? Porque eles têm a base para isso, mas que eles possam ter direito, né? E o direito só começa quando você tem a oferta para isso. E nada impede que depois da formação técnica o aluno siga para um curso superior. Isso. Nada impede, muito pelo contrário, ajuda muito. E, aliás, Santos terá em breve, né, secretária? Uma ETEC e uma FATEC na Zona Noroeste. Não é na Zona Noroeste. 2026 a gente aguarda, né? Bom. Já foi anunciado pelo nosso prefeito e pelo governador Tarcísio também. Então, para celebrar, inclusive, o convênio em breve, me parece. Sim, e essa é uma excelente notícia. Sem dúvida, exatamente na Zona Noroeste, né? Uma área que é muito interessante. Tem essa carência, né? Tem, até porque as ETECs instaladas em Santos, né? Elas estão longe da Zona Noroeste, né? A gente tem o Escolástica, que está ali na Senador Feijó, junto com a FATEC, Rubem de Lara, e o Aristóteles Ferreira, que é na ponta da praia. Então, fica muito distante da Zona Noroeste. E é importante que tenha a proximidade com a população, né, com a sociedade como um todo, e eles desenvolveram uma pesquisa sobre os cursos que vão ser ofertados na ETEC e FATEC lá da Zona Noroeste, de acordo com o que a população do entorno necessita. Né? Então, é importante que seja ofertado aquilo que a população precisa. Né? Vai ter, inclusive, a área da saúde, a Cristina falou em técnicos de enfermagem, né? Técnicos de eletrônica, enfim, mecânica, eletrotécnica, são diversos cursos, né? A ETEC, o Aristóteles Ferreira tem, se não me engano, são 16 ou 17 cursos diferentes, né? Mecânica, turismo, informática para a internet, eu não vou lembrar de todos, me perdoe. Tem gastronomia também, não tem? Tem nutrição escolástica, tem segurança do trabalho, que é um outro campo de trabalho assim imenso. Eu tenho aluno que foi meu aluno de edificações, que fez segurança do trabalho e hoje trabalha com isso no Porto de Santos. Tem o técnico em portos, tem logística, administração. Então, é importante que as pessoas saibam quais são os cursos, né? Eles são divulgados, aproveitando aí, as inscrições para o vestibulinho das ETECs e para a FATEC também estão abertas. FATEC é a Faculdade de Tecnologia, né? Então, para quem já finalizou aí ensino médio. E os cursos técnicos, tem os técnicos modulares, para quem já finalizou o ensino médio, ou está a partir do segundo ano aí do ensino médio, que pode fazer concomitante, e tem para quem vai iniciar o ensino médio, os Mediotecs em diversas áreas. Então, acessando o site do Centro Paulo Souza, tem todos os cursos, vocês conseguem ver, inclusive as ETECs próximas, né? Tem ETEC em São Vicente, em Cubatão, em Mongaguá, em Itanhaém, Praia Grande tem duas ETEC, tem uma ETEC e uma extensão grande também. Então, é importante que as pessoas saibam. Claro.
né? E isso está sendo bastante divulgado agora que o vestibulinho está aberto, mas é importante que todos fiquem atentos, né? Muitas classes descentralizadas, como disse a Cristina, funcionam dentro das escolas municipais ou das escolas estaduais em outras áreas do município. Legal, olha só que coisa importante. Quantos alunos tem, só por curiosidade, quantos alunos tem nas ETECs aqui na região ou em Santos? Olha, eu não vou saber te precisar, mas eu sou professora da ETEC de São Vicente e da ETEC do Aristóteles, né? O Aristóteles é uma escola bem maior, ela deve ter em torno de, eu acredito que nos 3 períodos, em torno de 1.000, um pouco mais de 1.000, mais de 1.000 alunos. Expressivo, hein, secretária? Em São Vicente, entre médios e técnicos, gira em torno de uns 800 a 1.000 alunos, entre as classes descentralizadas, que agora tem 2. E com a ETEC da Zona Noroeste, então, esse número vai crescer ainda mais. Muito mais. No estado de São Paulo, são mais entre ETECs e FATECs, 300 unidades, em média, né? Entre ETECs e FATECs espalhadas aí no estado todo. Muito bem. São muitas oportunidades. Muito bem, olha que beleza, hein? Vestibulinho aí está próximo, portanto, os alunos interessados em fazer um curso, tem várias atividades, vários tipos de cursos e certamente qualquer pessoa vendo a lista vai se interessar por algum, seja nutrição, seja técnico em saúde, seja tanta coisa que pode ser feita e que deve ser feita assim. E depois isso não impede que a pessoa, depois do aluno, depois saindo da ETEC, curse a FATEC, por exemplo, ou qualquer outra faculdade sem nenhuma dificuldade. Eu acho que isso é muito importante e acho que nós vamos dar um grande salto, viu, secretária, com essa ETEC e a FATEC, claro, na Zona Noroeste. Me parece que é uma medida acertadíssima na nossa área de educação. O prefeito entendeu essa carência, né, na Zona Noroeste, da oferta desses cursos, não só da ETEC como a FATEC, né, claro, que é um nível Faculdade de Tecnologia, Faculdade de Tecnologia, e a gente sabe do interesse hoje dos nossos jovens para essa área da tecnologia, né? Claro. E tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Não façam aquilo que as pessoas falam para vocês. Olha, vamos falar da tecnologia, né? Vai para a área da tecnologia. Se ele tem toda uma inclinação para as artes, para a cultura, para a música ou para a área esportiva, porque o que a gente precisa é de pessoas com escolhas responsáveis, porque vão ser profissionais bem-sucedidos. Então, a gente podendo ofertar mais, como você falou mesmo, Chico, tem tantos cursos, como a Adriana citou também, tantas áreas, que a gente sabe que algumas delas vai ao encontro do que esse aluno quer como projeto de vida, né? Pretende seguir profissionalmente. E a gente precisa dar oportunidades, e a ETEC e a FATEC vêm para isso, para oportunizar. A inclinação do aluno, né? A inclinação do aluno desde pequeno, e isso tem que ser seguido, tem que ser valorizado. Pelos pais. Incentivar. Pelos pais, sem dúvida. Eu vou pedir licença de vocês para mais um rápido intervalo. Em seguida, com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa, que passa muito rápido. Programa que nesta segunda-feira, 18 de novembro, recebe as educadoras Cristina Barleta, secretária de Educação do município de Santos, e Andréa Demarque, que é professora do Centro de Educação Paula Souza, Educação Profissionalizante. E neste último bloco, senhoras, eu queria tocar num ponto, uma questão que também está suscitando muita polêmica, que é uma decisão, aprovação pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma decisão do governador Tarcísio Gomes de Freitas, no sentido de alterar a questão orçamentária da educação em São Paulo. São Paulo investe 30% da sua receita na educação, até um percentual superior àquilo que é determinado pelo governo federal. E o governador Tarcísio pretende retirar 5% da verba da educação e transferir para a área da saúde, sob diversos argumentos. Um deles é de que a população está vivendo mais, as pessoas mais idosas precisam mais de investimentos na área da saúde e que o número de matrículas também na educação vem caindo de ano a ano.
Os educadores, por sua vez, reclamam que essa retirada dessa verba vai prejudicar a educação e já não anda grande coisa em São Paulo. Pelos últimos índices dos exames nacionais, o desempenho dos nossos alunos de São Paulo foi inferior ao de diversos estados do país, inclusive estados do Nordeste, como Ceará, Pernambuco, etc. e tal. Diante disso, eu queria a avaliação das senhoras do ponto de vista da educação, secretária Cristina Barletta. Bom, eu sou suspeita para falar, né? É claro que eu acredito que o investimento na educação é qualidade de vida também. Mas eu acredito que devem ter tido estudos para que houvesse essa proposta, né? Como você tocou nesse assunto, né, do IDEB, que São Paulo ficou abaixo, a gente tem que entender também que são fatores que contribuem para isso. E a gente também aqui em Santos sente essa questão. Nós tivemos uma queda no IDEB do Fundi 2, do Fundamental 1 não, nós mantivemos, mas no Fundi 2 também. Mas tem vários aspectos que precisam ser entendidos. A ausência do professor, pós-pandemia nós tivemos um número grande de professores afastados. Sim. E a gente sabe que o professor presencialmente ele faz toda a diferença. São Paulo, claro, São Paulo capital que eu estou falando também, como um todo, claro. Também sentiu isso. O que precisa acontecer? São Paulo já agora vem propondo, Sobral já faz esse trabalho há muito tempo, Pará, que saiu do penúltimo lugar e foi para sexto no IDEB. Muitos municípios e estados melhoraram essa condição porque passaram a trabalhar com meritocracia. É diferente. Então, hoje, as nossas verbas, elas estão associadas ao atingimento de metas, como o Saresp agora. Saresp foi a semana passada. O primeiro pré-requisito é ter, no mínimo, 80% dos alunos participando e o município que atingir a meta por escola, por sala de aula, é repassado R$100 por aluno. É considerável e impactante. Então, a gente tem que entender que o investimento em educação, ele tem que vir com propostas que valorizem, claro, sempre o professor, o nosso gestor, porque a gente viu depois da pandemia o quanto faz falta, né? A educação. Então, eu sou sempre a favor de um investimento cada vez maior para a gente ter melhores resultados. Mas a gente tem que aprender também o porquê que esses resultados não foram atingidos e o que a gente pode propor para essas melhorias. Claro, não, sem dúvida. Agora, é uma situação difícil, porque saúde também precisa de investimentos. Se não tem saúde, não consegue atingir os objetivos educacionais. O SUS, a tabela SUS, por exemplo, está muito defasada, há mais de uma década que ela não é reajustada. Os hospitais filantrópicos que o digam, que enfrentam seríssimas crises em razão dessa falta de recursos adequados. Enfim, o cobertor é curto, né? Um país pobre, com tantas necessidades, com tanta desigualdade, enfim, o cobertor é curto, mas de qualquer maneira tem que se buscar o equilíbrio nessas duas áreas. Mas a educação deveria ser a razão de ser de todos os governos, sem dúvida nenhuma. Adriana, eu gostaria de ouvir qual é a sua avaliação. Eu concordo com a Cristina, eu acho que muitos índices, não apenas no IDEB, mas outros índices, né? No ensino médio a gente também tem o Provão Paulista, que vai fazer essa equiparação aí dos alunos do ensino médio. Meus alunos fizeram recentemente, a gente ainda não sabe os resultados, mas vamos aguardar aí. Trabalhando na ETEC, a gente tem sempre um bom nível aí de estudos, de índices, de resultados. Porém, tem uma vírgula aí nessa questão da educação para a saúde. O governador Tarcísio recentemente fez o leilão de algumas escolas para serem reformadas pela iniciativa privada. Nesse ponto eu concordo. As escolas estaduais, não estou falando apenas de ETECs, tá? Estou falando no geral. Escolas estaduais, hoje, elas estão extremamente sucateadas.
A gente teve aí um período de pandemia em que não foi investido em infraestrutura nessas escolas. Os professores de um dia para o outro passaram a dar aula remotamente, muitos sem recursos mesmo de internet, computadores, sem saber o que fazer, né? A gente entrou ali do jeito que dava. E as escolas essa infraestrutura ficaram esquecidas. Então, eu acho interessante a iniciativa da privatização da gestão, né? Da gestão não educacional. Não pedagógica. Não pedagógica. Gestão de infraestrutura, de manutenção dos prédios, claro, de incentivo, de equipamentos, né? Computadores, internet, ser incentivada pela iniciativa privada, em parceria com o público. Então, eu acho que a partir do momento que a iniciativa privada começa a investir melhor na infraestrutura das escolas públicas estaduais, você começa a ter uma infraestrutura básica para que aqueles alunos permaneçam dentro de sala de aula, né, desenvolvendo aqueles conteúdos e tenham melhores índices no IDEB, no Saresp, no Provão Paulista, independente da área que eles estejam ou da parte do estado que eles estejam, né? Foi um primeiro planejamento do governador. Eu acho que isso vai passar também por um estudo, como a Cristina falou, não só o estudo com relação às porcentagens de incentivo, né, financeiro, mas também a questão do incentivo para os professores. Claro. Né, no pessoal, no social, naquelas pessoas que estão ali muitas horas com aqueles alunos e que fazem além daquilo que é planejado, digamos assim. O fato é que no Brasil o professor precisa ser, em primeiro lugar, reconhecido e depois valorizado. Infelizmente, é o status da carreira, né? É o status da carreira. Infelizmente, no passado, dizia, fulano de tal, professor do Colégio Canadá, do Colégio Escolástica Rosa, do Colégio Santista, era assim que se referia. Sim. Né? Hoje tinha um status, né? Hoje não tem mais. Precisa ser, em primeiro lugar, reconhecido e depois valorizado. Porque senão, sem educação não se vai a lugar nenhum. Eu acho que a educação, sem dúvida nenhuma, é a grande alavanca do desenvolvimento, é a grande ferramenta que todos nós, os governos, dispõem para fazer com que o país seja melhor e se desenvolva mais. Muito bem, nós teríamos muito mais a conversar, evidentemente, o tema educação é extensíssimo, mas nós temos também limitações de tempo, tá certo? E nós estamos chegando ao final desta edição. Eu só queria registrar que amanhã, na edição de amanhã, nós teremos a participação do colega jornalista Regis Tadeu e também do advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, no programa de hoje, analisando a questão do G20, reunião do G20, as 20 maiores economias do mundo, são reunidas no Rio de Janeiro, e o G20 começou hoje, tá certo? E com temas fundamentais, como a ação global contra a pobreza e a fome, a questão da sustentabilidade com relação à questão das mudanças climáticas, entre outros temas relevantes para o planeta. Então, acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, esse G20 presidido pelo Brasil, pelo presidente Lula, e com a presença de chefes de Estado do mundo inteiro, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, da França, entre tantas outras lideranças mundiais das principais economias do planeta. E esse tema nós vamos tratar bastante no programa de hoje. Muito obrigado, secretária Cristina Barletta, pela sua participação aqui no Opinião. Eu que agradeço, como você mesmo disse, a gente tem muito assunto, né, Adriana? A gente tem muito o que falar, né? Educação é um tema muito apaixonante, extenso, né? apaixonante, a gente tem muita coisa para contar. Sem dúvida. Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui no Opinião. Eu que agradeço o convite, né? Obrigada por me trazer para falar sobre educação. Um tema abrangente que a gente ficaria falando aqui dias e dias sobre esse tema, né? Lembrando que o G20 também vai falar sobre educação e valorização dos professores. Sem dúvida nenhuma, é fundamental, valorização e reconhecimento dos professores. Muito bem, chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença da Cristina Barletta, secretária de Educação, da Adriana Demarque, mestre em Educação Profissionalizante, e principalmente agradecer a você, telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.